Olá, tudo bem? Dene do Grupo Esse Produto Digital Funcione do método Moda Íntima Lucrativa. Bom, vamos para o nosso conteúdo de hoje. O conteúdo de hoje é o seguinte: você tem a mente de uma fracassada ou de uma vencedora? Qual é o seu estilo? Eu vou ajudar você a fazer um raio-x seu e das suas amigas, das pessoas que convivem com você e dos seus amigos também, das pessoas que convivem com você. Sendo da tua família ou não sendo, você vai agora aprender a identificar se você tem mais amigas ou mais amigos que têm características de pessoas que são fracassadas ou que têm características de pessoas que são vencedoras. Existem traços muito comuns em quem é fracassado. Geralmente ele tem um modelo de pensar, um modelo de agir. E quem é vencedor tem um modelo geralmente o oposto, tá bom? Bom, então vamos lá. O modelo de pensar que você tem, ele define o que você tem na vida. O que é isso? Tá? Eu fiz aqui algumas anotações, eu vou olhando aqui na minha colinha e vou batendo esse papo com você aqui. Preparei um conteúdo bacana para você. Quem pensa como uma pessoa fracassada, dificilmente ele vai ter uma vida de vencedor. Então, se você vê alguém que pensa, o modelo de pensar dele é só em escassez, é só em coisa ruim, é só em tragédia, dificilmente essa pessoa vai ter uma vida de sucesso, uma vida de ganhar bem, uma vida de felicidade com a família, uma vida de felicidade no casamento, uma vida de felicidade nos negócios ou no trabalho. Então, geralmente é assim, quando você olha na pessoa, conversa com ela por meia hora, já dá para você tirar um raio-x e fala, não, aqui não vai, ou aqui vai, né? Existe esse tipo de diferença. Então, de repente, se a sua vida não está indo muito bem em uma determinada área, pode ser que naquela área especificamente você esteja pensando como uma fracassada. E uma mesma pessoa, ele pode pensar como um vencedor em uma área e na outra área da vida ele pensar como fracassado. Ou ele pode ser uma pessoa que por característica pensa fracassado em todas as áreas ou pensa como vencedor em todas as áreas. Existem esses tipos de características de pessoa. Então, não necessariamente o cara que, por exemplo, ele pensa de maneira fracassada no casamento, às vezes no negócio ele vai muito bem, em negócio ele vai muito bem. Pode acontecer. Então, o correto é você fazer uma avaliação sua, dar uma olhadinha. Qual é a área que eu não estou indo muito bem? Às vezes você, naquela área especificamente, está pensando como uma derrotada. Às vezes você está indo muito bem no teu casamento, mas nos negócios não está indo bem. Então, às vezes, ali nos negócios você precisa mexer na maneira de pensar, na maneira de agir e começar a agir como vencedora nos negócios. Ah, não, é o casamento que não está indo bem. Então, os negócios estão indo bem, vamos olhar agora para o teu casamento. Entendeu? Então, verifique qual a área que não está indo bem para você. E tenha certeza que naquela área você não está tendo a atitude de pensar da maneira correta. Com seus amigos, com as pessoas que convivem com você, da mesma maneira. Então, o que o nosso primeiro item aqui diz é o seguinte: ninguém tem sucesso pensando como um derrotado em qualquer área da vida que seja, entendeu? Então, na área que tiver ruim, mude o comportamento naquela área, tá bom? Bom, outro detalhe interessantíssimo é o seguinte: as pessoas que são vencedoras, que têm característica de vencedora, ela vê o copo meio cheio. A pessoa que tem a característica de derrotada, ela vê o copo meio vazio. É uma história que eu conheço, você conhece, eu acredito. Se não conhece, eu vou te dizer. Para entender se uma pessoa é vencedora ou se não é, você coloca o copo pela metade ali de água e pergunta para alguém: como é que está esse copo aqui? Quem tem a característica de vencedor vai olhar e falar: está meio cheio. Quem tem a característica de derrotado vai olhar e falar: está meio vazio. Porque ele só vê a parte que está faltando, ele não vê a parte que tem de componente. Então, se você tem o costume de ver só o lado ruim das coisas, é porque você tem característica de derrotado naquela área.
vai abrir um negócio. Você pode pensar em sucesso e pode pensar em fracasso, porque as duas possibilidades existem. Se você já pensa no fracasso, você tem característica de derrotado. Eu vou começar a trabalhar por conta própria e tem um monte de empresa que quebrou. Você tem a característica de derrotada. Porque do mesmo jeito que tem um monte de empresa que quebrou, tem um monte que ganhou dinheiro. Por que eu tenho que olhar para o lado ruim? Por que eu tenho que olhar para a parte desagradável? Aí tem pessoas que têm um acidente, por exemplo, que é uma situação muito difícil, não é isso? Aí ele agradece a Deus por estar vivo. Ele é um otimista. Aí tem um pessimista assistindo o acidente. Sabe o que o pessimista fala? Agradecendo a Deus porque depois de uma batida dessa, como é que você tem que agradecer a Deus? Acabou com o carro. Acabou com o carro porque você está vendo a parte ruim. A pessoa que está viva está agradecendo porque ela está vendo a parte boa. E pode ser que você que esteja envolvido no acidente também já sai do acidente falando, que falta de sorte que eu tenho, acabou com o meu carro todo. Quer dizer, em vez de você estar agradecendo por estar vivo, está preocupado com o carro. É uma situação ruim, mas vamos ver o lado bom, vamos ver o copo meio cheio. Então, os seus amigos que têm mania de ficar só de tudo quanto é negócio, foi eleito o novo presidente, e vai roubar igual os outros. Pode ser que roube, mas eu tenho que ficar pensando só nisso? Eu tenho que ficar pensando só na parte ruim? Eu posso começar a pensar na parte boa, nas características interessantes. Tá bom? Então comece a ver o copo meio cheio. Pare de ver o copo meio vazio, tá bom? Outro detalhe é o seguinte, que eu quero falar para você. Pessoas fracassadas adoram viver com pessoas fracassadas. O sujeito que pensa ruim da vida, que gosta de falar mal dos outros, que gosta de falar mal de política, que gosta de falar mal disso, que gosta de falar... adora viver com outros que também gostam de falar mal, que gosta de ser pessimista. Quem tem a mente de um vencedor não aguenta ficar meia hora no meio. Não, aqui não dá para mim. Está lá, o sujeito só está falando mal disso, mal do fulano, mal da fulana, e você viu aquele que não deu certo. E aliás, ele só fala dos que não deram certo. Tem um monte de coisa que está dando certo, mas aquilo não é notícia para ele. Nós temos o costume de ficar propagando notícia ruim. Pare com esse negócio de compartilhar no teu WhatsApp, no teu Facebook, tragédia. Deu um acidente com não sei quem. Eu tenho que ser a primeira pessoa que tem que compartilhar. Eu tenho que avisar para os meus amigos que eu vi isso. Eu não compartilho nada de tragédia. Nada de tragédia. Com ninguém. Político roubou tanto. Eu não compartilho. Fulano, eu não compartilho. E se não quiser compartilhar comigo, é um favor que me faz. Entendeu? Eu compartilho, sabe o quê? Humor. Eu adoro compartilhar. Quando eu vejo uma piadinha, um negócio que me tirou o sorriso, eu compartilho. Tirou, daí eu vou compartilhar coisa triste. Não, mas o fulano nossa, um acidente que acabou com... Tem gente que compartilha e ainda aumenta a história. É o pessimista. É o que tem a mente de fracassado, é o que fica vendo o lado ruim, adora pegar a história de que um político roubou tanto, foi preso, ainda mais se for um político que é contra ele, por exemplo, contra, o fulano está falando que vota no partido A, aqui o partido A. O que você vai ganhar com isso? Está perdendo o seu tempo. Então comece a pensar de maneira vencedora até nisso. Comece a compartilhar coisas boas, aquilo que é positivo, porque isso vai te trazer energia positiva, tá bom? Bom, e por último aqui, para a gente poder fechar o nosso vídeo, é o seguinte: as pessoas que são fracassadas, elas veem o fracasso como um destino. Os vencedores veem o fracasso como consequência. O que é isso? As pessoas que pensam como vencedoras, elas também têm as suas derrotas. Então você pode pensar como uma vencedora e ter um monte de derrota na vida, porque derrota eu tenho, você tem, qualquer um tem, né? Só que as pessoas que pensam como vencedora, quando tem uma derrota, ela sabe que ela errou em algum ponto e que aquilo trouxe ela para essa derrota. Ela sabe que se ela corrigir o trajeto, ela vai vencer.
Então quem pensa como vitorioso tem esse tipo de pensamento. O derrotado pensa o seguinte: eu já sabia que isso aqui não ia dar certo, eu tinha certeza, eu sei que isso aqui não dá certo, porque ele entende que a derrota é o destino, não tem jeito de fazer diferente, não tem jeito de ganhar dinheiro, não tem jeito de ficar bem de vida, porque ele já pensa que não tem jeito. Só tem jeito se for roubando, só tem jeito se for político, se for ladrão. Esquece isso, gente. Quando você perde uma batalha é porque você errou no projeto, errou no processo, isso faz parte da vida. Agora, pensar como vencedor é entender esse processo e trabalhar para reverter de maneira inteligente. Entendeu? Então é dessa maneira que uma pessoa que é vencedora comporta diante da vida. Ao contrário disso, entender que é o destino, não, os políticos, todo mundo que entra lá rouba. O dia que você entrar e roubar, a sua consciência já justificou para você. Por quê? Porque você já acredita nisso. Vamos parar com isso, tá bom? Bom, então era esse o nosso conteúdo de hoje. Eu quero que você pense como uma vencedora. E se quiser vencer dentro da área de moda íntima, tem uma aula preparada aqui para você, tá bom? É isso. Muito obrigado. Curta esse vídeo, compartilhe, inscreva-se no nosso canal. Tchau, tchau. Se você é uma mulher que sonha em faturar alto vendendo moda íntima, eu preparei uma aula especial para você. O link está na descrição do vídeo. Visite também o nosso portal, lá você tem maiores detalhes a respeito do nosso método. Link também na descrição do vídeo. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal.